todo mundo. Meu nome é Tatiana Teixeira, eu sou editora do Observatório Político dos Estados Unidos, o OPEU, e junto com a professora e pesquisadora Neuza Maria Bojiquian, apresento o Diálogos INEU. OPEU e Diálogos INEU são duas iniciativas de difusão científica do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia para os estudos sobre os Estados Unidos, o INCT-INEU. No episódio anterior, a professora Neuza recebeu o professor Marcos Cordeiro Pires, da Unesp, para falar sobre China. E por aqui, a gente vai continuar na América Latina. Nesse programa, nós vamos abordar algumas questões, porque, enfim, o leque de questões é muito amplo, sobre política estratégica e política de segurança dos Estados Unidos para a América Latina. Para falar sobre esse assunto, enfim, que é, né, um assunto com várias facetas e vários aspectos, nós vamos receber dois pesquisadores da nossa rede, os professores e pesquisadores Isabelle Soma de Castro e Augusto Teixeira Júnior. Eu vou pedir para vocês já se apresentarem com filiação institucional, as redes de pesquisas de vocês, além do INCT, e, enfim, projetos e o que mais vocês considerarem pertinente para a gente. Bem, primeiramente, quero agradecer muito o convite, é um privilégio poder compartilhar esse momento com o INEU, que é um dos institutos mais admirados, que lança luz sobre os Estados Unidos em distintas perspectivas. Como bem apresentado já de início pela professora Tatiana, eu sou professor aqui do Departamento de Relações Internacionais da Universidade Federal da Paraíba e membro permanente do programa de pós-graduação em Ciência Política e Relações Internacionais aqui da mesma instituição. Eu sou doutor em Ciência Política pela UFPE e realizei o estágio pós-doutoral pelo IMM, da Escola de Comando Estado-Maior do Exército. E trabalho com estudos estratégicos e geopolítica. E sou coordenador do GESE, que é um grupo de pesquisa em estudos estratégicos e segurança internacional. Mais recentemente, eu tenho como agenda de pesquisa a atuação como coordenador associado do chamado PROCAD de Defesa, com projetos sobre mísseis e foguetes na defesa nacional, sobre o sistema Astros como elemento de transformação nacional. E, obviamente, essa agenda de estudos estratégicos dialoga diretamente com a agenda de geopolítica, que tem, obviamente, nos Estados Unidos, um país fundamental para estudo e acompanhamento, conforme demonstrado em alguns livros publicados em anos recentes. Muito obrigado. Olá, todos e todas, obrigada pelo convite, Tatiana, ao INCT. Então, eu sou pesquisadora, obviamente, do INCT-INEU, sou também pesquisadora do Núcleo de Pesquisa em Relações Internacionais, o NUPRI-USP. Sou ligada também a um grupo de pesquisa sobre Tríplice Fronteira, da Universidade Federal da Integração Latino-Americana, UNILA. E, recentemente, eu desenvolvi pesquisa de pós-doutorado no Departamento de Ciência Política da USP e no Salzman Institute of War and Peace Studies, da Columbia University, com bolsa FAPESP. Eu sou doutora em História Social pela USP, mestre em Letras também pela USP, e eu fiz um estágio doutoral na Cambridge University durante o doutorado. Bom, como vocês dois lançaram livros recentemente, eu queria, a partir daí, né, a gente começar a nossa conversa, já tentando estabelecer conexões com o tema do episódio de hoje, né? E aí, assim, é claro que eu estou considerando esse contexto recente, foram vários dias tensos, preocupantes, né, na região, com escalada de violência, escalada da retórica, enfim, incluindo dos Estados Unidos, né, discurso do Biden para a região, protestos, assassinatos. Então, assim, começar com esses trabalhos de vocês, né? Isabelle, você organizou, junto com o professor Micael Alvino da Silva, o livro Além dos Limites, a Tríplice Fronteira nas Relações Internacionais Contemporâneas, palavra difícil de falar, né? Tríplice Fronteira. E você também acompanha a relação dos Estados Unidos com essa área há muito tempo, né? Com esse ponto de convergência do Brasil, Argentina, Paraguai, e a maneira como a região é retratada e instrumentalizada politicamente, né, pelo establishment. Aí, enfim, eu lembro, né, de alguns relatórios que aparecem nos seus artigos, inclusive, né, do Departamento de Estado, a depender da agenda, da conjuntura,
e dos interesses de segurança de um governo em um dado momento. Então, eu, antes de apresentar o livro, eu queria falar do caminho que eu percorri até chegar nele, né? Caminho de pesquisa. Eu vim acompanhando a série histórica dos Country Reports on Terrorism, como você já falou, desde a edição que se refere aos acontecimentos de 2000 e foi publicada em 2001. E até 2005 esse relatório era chamado de Patterns on Global Terrorism, né, e peguei também esse Patterns. Meu foco nessa pesquisa foi observar como esses relatórios organizados pelo Departamento de Estado americano, como eles retratavam a tríplice fronteira entre Brasil, Argentina e Paraguai, e, portanto, eles dariam indícios de como a América Latina era observada pelas administrações George W. Bush e de Barack Obama. Para colocar a pesquisa em prática, eu realizei primeiro uma leitura hermenêutica, né, de recortes dos trechos desses relatórios, que se referiam especificamente à Tríplice Fronteira e aos 3 países que a dividem, né, Brasil, Paraguai e Argentina. Aí eu utilizei um software, o NVivo, para analisar a frequência de palavras nesses recortes, né? Eu também tive como base teórica a teoria da securitização, que dá importância aos atos de fala para que a ideia de securitização ganhe apoio, né, de uma audiência, enfim. Existe toda uma discussão sobre que audiência é essa, mas eu não vou entrar nessa discussão. Entre as principais conclusões que esse estudo sugere é que houve uma relação entre eventos que ocorreram no Oriente Médio e a pressão colocada nos relatórios pelo Departamento de Estado sobre a Tríplice Fronteira. Por exemplo, meses antes da invasão israelense ao Líbano, em 2005, e aos bombardeios israelenses a Gaza em 2008 e 2009, eu encontrei um aumento expressivo nos documentos do uso de palavras como Hezbollah e money laundering, né, lavagem de dinheiro. Nos relatórios também havia uma grande pressão para aprovação de leis antiterrorismo no Brasil e no Paraguai, apesar dos 2 países não terem problemas em relação ao assunto, né? Então, isso chamava atenção também. Também foi possível observar que as diferenças entre ambas as administrações não foram expressivas, né? O que é contraintuitivo no sentido de que a gente pensava que o Obama traria muita diferença em relação ao Bush. A pesquisa detalhada está no artigo Desecuritization of the Three Border Area between Argentina, Brazil and Paraguay. E foi publicado em 2020 no periódico Contexto Internacional. Depois dessa pesquisa com os Country Reports, eu quis observar um outro lado. Como as administrações brasileiras reagiram às acusações que relacionavam a comunidade árabe da Tríplice Fronteira com o terrorismo internacional. Esse é o tema do capítulo do meu livro que eu ajudei a organizar, e eu fiz um capítulo aqui também, né? O capítulo chama Contestando a Guerra ao Terror, as respostas brasileiras às suspeitas de terrorismo. E no livro, Além dos Limites, a Tríplice Fronteira nas Relações Internacionais Contemporâneas. Aqui eu trabalhei com a Lei de Acesso à Informação, então eu peguei os textos, algumas correspondências do Itamaraty, nos governos Fernando Henrique Cardoso e Lula, e observei como eles resistiam às pressões americanas e argentinas, né? Essas pressões também vêm da Argentina, que acusavam a região de ser um hub de terroristas, né? Então, grosso modo, enquanto a motivação dos americanos parece ser os interesses no Oriente Médio, os argentinos usam as acusações contra a Tríplice Fronteira, leia-se aqui os lados Brasil e Paraguai, obviamente eles não se colocam nesse meio, e também a gente sabe que o lado argentino lá é menos movimentado, né? Então, para isentar-se do fracasso das investigações dos atentados à MIA, né, eles colocam muita culpa nos lados brasileiro e paraguaio, e, enfim, aí eu trato mais especificamente dessas respostas, mas eu não vou entregar muito, porque quem tiver interesse, por favor, adquira esse livro, que é muito bacana.
e aí foi lançado pela Alameda Editorial. Os demais capítulos do livro também tratam de assuntos relacionados à segurança, inserção na política internacional, comércio internacional, o peso de Itaipu. Tem um artigo super interessante de uma antropóloga americana, Christine Falk, sobre a hidropolítica da região, né? E um prefácio que eu considero essencial para o entendimento da região, que foi escrito pelo meu supervisor de pós-doutorado, professor de ciência política da Universidade de São Paulo, Rafael Villa. E como não poderia deixar de passar também, eu analisei o período de Donald Trump. Vocês imaginam que, né, não dava para deixar de lado, né, essa evolução histórica, né? Então, eu como historiadora, e também eu sou analista de discurso, minha formação no mestrado é isso, então por isso também eu foco muito nessa questão. Então, eu publiquei na Conjuntura Austral, agora em 2021, um artigo Securitização da Tríplice Fronteira. Tem um título grande, mas vamos só deixar aqui com esse título, e também eu mexi com... Mostrando outro livro aqui, eu fiz um capítulo no Fronteiras e Relações Internacionais, Perspectivas, e a partir do Cone Sul, eu tenho um capítulo aqui também que eu trato do governo Trump. Tem um texto no UPEU também que eu falo sobre isso, né, que a Tatiana já editou, então quem quiser se interessar também pode procurar lá. Em resumo, os relatórios, os Country Reports on Terrorism do período Trump, eles deram mais ênfase ao incremento de segurança na região, né, com o uso de equipamentos, de vigilância e controle, né. Eles falam também muito de novos equipamentos e novas trocas com funcionários do aeroporto de Guarulhos, né, de São Paulo, que é a principal entrada da América Latina, de voos, né, da América Latina, não, da América do Sul. Nesse período do Trump, a gente também observa que foi implantada na região, na Argentina foi em 2016, mas no Brasil foi em 2019, implantou-se um centro de operações integradas na fronteira, né, que é inspirado nesses fusion centers americanos, né, e esses equipamentos, toda essa troca, principalmente na questão de treinamento, eles dão muita atenção para isso, né? Então, muitos policiais, forças de segurança brasileiras e também paraguaias vão para os Estados Unidos fazer esse treinamento, e vem gente para cá, enfim. Então, esses documentos do período Trump trataram muito disso. E, obviamente, a gente não pode deixar de lembrar que também houve maior receptividade durante o governo Trump à pressão americana dos governos locais, né? Então, a gente tinha aqui Temer, Bolsonaro, o Maurício Macri na Argentina, o Mário Abdo Benítez no Paraguai. Então, o contexto também foi bem diferente do anterior. É mais ou menos isso. Você já começou a atualizar a pesquisa para o governo atual, para o Joe Biden? Então, eu estava aguardando. Esses documentos, em geral, saem até, por lei, teria que sair até 30 de abril, né, que fecha o ano fiscal. Mas, em geral, por exemplo, o ano passado saiu em julho, julho, né? Eu lembro que essa matéria que eu escrevi para o OPEU, foi mais ou menos nessa época, né? E aí eu fiz a pesquisa depois disso, né? Então, esse ano eu estou aguardando a saída desses novos country reports, ainda não saiu, a gente já está em julho, né? E não saiu ainda, mas a gente tem que contar também que eu sempre puxo, porque saiu o ano passado, se sair em relação ao ano passado, vai ser o governo Biden falando do ano passado. Uhum. Então, a gente também tem que tomar esse cuidado quando a gente pega esses documentos, eles são publicados um ano depois, né, relativos a eventos do ano anterior. Então, mas já dá para observar, às vezes, algumas diferenças, né? No governo Trump, eu observei muitas diferenças depois que
que o Pompeo entrou no Departamento de Estado. Anteriormente, a linguagem era bem mais leve, aí, então houve por isso que quem puder dar uma lida no capítulo e na conjuntura austral, no artigo da conjuntura austral, dá para perceber que tem esse pulo bem diferenciado, né, em relação à América Latina, em relação à Tríplice Fronteira. Então, a gente está aguardando e vamos ver o que esse governo vai trazer em relação a terrorismo na América Latina. Você falando dessa região, eu me lembrei que quando eu enfim, fiz o doutorado nos Estados Unidos, um dos meus entrevistados, ele falando especificamente sobre a questão do terrorismo com a Tríplice Fronteira, ele disse que assim, usou essa região como um exemplo para falar do chamado study money. Assim, você tem uma instituição, um pesquisador que trabalham com uma área, com um tema que não tem relevância no momento. Por exemplo, você trabalha com a América Latina e aí a moda é falar de terrorismo. Então, cria-se uma pauta de pesquisa para colocar, enfim, a instituição ou um pesquisador nessa linha, nesse raio de interesse, né, das agências de financiamento ou outros tipos de doadores. Augusto, você está acompanhando alguma coisa sobre a Tríplice Fronteira no governo Biden, movimentação do Pentágono, alguma coisa assim, já que é a sua área de expertise? Bem, primeiramente, parabenizo demais a professora Isabelle pela publicação, na verdade, pelas publicações, e em particular pela relevância de manter essa chama acesa de estudar a questão do terrorismo e a Tríplice Fronteira. Especificamente sobre Tríplice Fronteira, não é a ênfase da investigação, mas aquilo que a professora Isabelle analisa, ou seja, a política dos Estados Unidos para a Tríplice Fronteira, na minha agenda de pesquisa, tem uma confluência grande, em particular no tocante àquilo que eu tendo a observar como uma mudança na agenda de segurança ainda em formação, não um abandono da agenda tradicional sobre novas ameaças, terrorismo, aspectos, entre aspas, mais soft dentro da segurança internacional na América Latina, mas uma mudança no sentido de uma convergência com aquilo que vem ocorrendo fundamentalmente nos principais polos de conflitividade em que os Estados Unidos atuam, em particular na Eurásia. O que eu quero dizer? Uma convergência entre questões afeitas a Estado, a problemas ligados a crime organizado, narcotráfico, assuntos ligados à deficiência estatal ou incapacidade estatal, somados agora com a discussão de competição entre grandes potências. Então, ao meu ver, cada vez mais, e no governo, na administração Trump, isso começa a se tornar muito evidente, e ao que parece, agora com a administração Biden, essa tendência não apresenta ser abortada, existe uma tentativa de construção de uma agenda, ao meu ver, que tende a manter esse pilar da incapacidade estatal, problemas de um state building incompleto na América Latina, que abre, de certa forma, vazão para a sustentação de ameaças não tradicionais, como o terrorismo, crime organizado ou narcotráfico, somada à atuação de potências ou grandes potências emergentes que agora se projetam para a América Latina e Caribe. Então, por exemplo, a discussão relacionada à presença chinesa, não apenas na geoeconomia latino-americana, mas também com a recomposição de capacidade militar em alguns países, ou a própria presença russa, já aí de mais tempo, na agenda americana, começa a se somar com o problema de, olha, esse pessoal pode estar relacionado com crime organizado, com lavagem de dinheiro ou outros aspectos. Isso, para mim, por exemplo, ficou muito evidente em 2017, no qual tive a oportunidade de participar do chamado Strategy and Defense Policy Course no William Perry Center. E lá se apresentava um panorama da segurança regional muito embrincado, seja de uma perspectiva de, olha, narcotráfico, crime organizado, são problemas emergentes e fundamentais da região, mas olha para a China, olha para a Rússia, olha para o que está acontecendo com a Venezuela, ou seja, existe uma necessidade de convergência de ação entre os países do hemisfério para um potencial esforço de contenção dessas grandes potências, ou seja, essa agenda que a professora Isabelle muito bem chama atenção para a sua atualidade, se soma
com uma mudança de polo de, olha, o problema da competição geopolítica entre grandes potências voltou, e voltou forte, e voltou inclusive no próprio hemisfério. Então, ao meu ver, aqueles que irão se debruçar sobre essa temática no momento futuro devem ter, de certa forma, a sensibilidade para olhar das duas formas, como é que essas agendas de segurança são revistas ou relidas no discurso americano, de forma também a sustentar um próprio discurso doméstico relacionado a como isso reforça a atuação de potências hostis extra-regionais na América Latina. Para mim, o que fica muito evidente nessa mudança discursiva e também atuação, não apenas no plano do discurso, é a postura do Craig Fowler no United States Southern Command, que tem cada vez mais acelerado a cooperação entre forças armadas da região, não apenas no sentido de operações contra narcótico, como, por exemplo, na Venezuela, mas também numa perspectiva de cooperação em defesa de alto nível, inclusive em treinamentos e adestramentos para a guerra convencional, como foi o exercício Culminating, que o Exército Brasileiro participou com os Estados Unidos. Então, a tendência de América Latina, apesar de ser uma região periférica na segurança internacional, ela volta a ter um ponto de relevância interessante, com uma convergência de tendências tradicionais de segurança, somado aos nossos problemas históricos de crime organizado, narcotráfico, incapacidade estatal, entre outros fatores. Ou seja, as coisas podem voltar a ficar quentes e a demandar olhos aguçados para tentar interpretar essa complexa realidade. Acho que eu vou antecipar uma pergunta, né, que era, enfim, a pergunta de conjuntura. A gente, né, depois que aconteceu Cuba, Haiti, isso que você relatou, e a Isabelle também, por exemplo, a questão da agenda de corrupção, né, bem presente no governo Biden. Acho que foi essa semana, ou semana passada, ele divulgou um memorando, né, falando sobre isso, tem reforçado isso nos discursos. A gente sabe que existem redes atuando com financiamento, pesquisa, diferentes institutos para fazer intervenções junto às elites locais, né? Não só na área de justiça, mas em outras áreas também. E aí a minha pergunta considerando-se essas movimentações, tanto na América Central, quanto, enfim, mais para a América do Sul, vocês consideram alguma possibilidade de intervenção no horizonte de possibilidades, ou isso nem é necessário, sequer é necessário, porque, enfim, o arsenal de recursos, né, de medidas de força mais diretas e nem tão diretas, né, usadas pelos Estados Unidos em relação aos países do continente, já seria suficiente para manter, enfim, o status quo, né, que a gente sabe qual é, né, assim, na América Latina, como zona histórica, zona de influência dos Estados Unidos. Então, tem sanções, tem a atuação dessas redes, enfim, ao combate, a agenda de corrupção e com tudo que isso implica, né? Assim, o que vocês acham disso? É bastante coisa que você colocou, que essa questão da corrupção não é uma coisa nova, né? Já tem um investimento desde Bush, né, nessa ideia de que existe que a corrupção, que o dinheiro sujo, né, de contrabando, narcotráfico, enfim, tráfico de armas, pessoas, viria a alimentar esses grupos chamados terroristas, ativistas islâmicos, enfim. Mas o que falta aqui na região é um pouco de cadê a prova, né, disso, né? Cadê esse dinheiro que vai para... E quando eu fui fazer... fui especificamente para a Colômbia para estudar a questão do terrorismo, né? E conversando com professores, eu perguntava, cara, eu tô louca para ver essa relação entre a comunidade árabe local, os ilícitos, qualquer coisa que ligue ao Oriente Médio, porque para mim até agora é uma questão muito discursiva. E, mas eles sempre falam, não, o Departamento de Estado, eles têm provas, não sei o quê, mas cadê essas provas? Cadê essa... Porque, afinal de contas, quando você faz transações financeiras, você passa pelos Estados Unidos, então tem todo um processo
de você manda dinheiro daqui para não sei aonde, essas informações são... A Nova York consegue acessar, né? Até essas informações são lá em Nova York mesmo que são enviadas, tem um hub lá. Enfim, isso tudo está muito nos atos, nos speech acts, né? A gente vê muito isso tudo no discurso, mas eu quero ver essa comprovação, né? E junto disso tem essa questão da Argentina, né? Do imbróglio da questão da Mia, que nunca termina esse julgamento, essa investigação, e a gente sabe hoje em dia que existe uma falta de vontade na Argentina de esclarecer isso, que isso está muito relacionado ao Menem, está relacionado à morte do filho do Menem, às promessas que o Menem teria feito em relação à Síria. Então, esse todo imbróglio é uma coisa que é diferente da atual agenda, né? Então, se aproveita muito dessa ideia de que é um pouco o que o Augusto estava falando, né? As coisas são interligadas, né? Então você joga uma coisa, quer falar da China, mas você quer atacar a China, mas você pega a América Latina para te ajudar. E o que eu percebi, pelo menos nos documentos que eu analisei, é que é muito forte essa ligação do que acontece no Oriente Médio. Então, o grande problema da região não é o terrorismo, não é lavagem de dinheiro na região em si, né? São outros ilícitos, são outras questões. E o que me preocupa é que hoje em dia está se criando uma grande rede de vigilância na região, de vigilância, de que a gente não tem controle. Então, por exemplo, tem muitos software sendo lançados. Essa semana teve esse escândalo do Pegasus aí, e a gente sabe que existem softwares colocados na fronteira que fazem reconhecimento facial. E essas informações vão para quem? São de quem? Quem que eles reconhecem? Quem que eles estão procurando? De quem instalou esse software? Da onde que é esse software? Eu fiquei sabendo que era israelense. Depois de entrevistas lá, mas a gente não sabe de nada. Então, está se criando um estado de uma região altamente controlada, e a gente está, aqui no Brasil, pelo menos, a gente não tem ideia do que está acontecendo, né? Então, acho que a gente tem vários problemas aí, né, inseridos. Tem uma questão global, e eu estou observando mais especificamente uma questão muito local, que a gente está indo para um estado assim de exceção daqui a pouco. Não sei se eu estou exagerando, mas enfim. Pegando o gancho da professora Isabelle, eu dou um passo atrás para tentar formular uma resposta. Em que sentido? Os Estados Unidos é o único país, efetivamente, que se projeta globalmente no sentido estratégico, militar, etc. Inclusive, é um dos poucos países que planejam globalmente, né? Para quem está escutando, se interessa por questões de segurança e defesa ligado ao INEU e ao OPEU, uma coisa que vale muito a pena procurar, inclusive eu sempre uso em palestra, porque a ideia é chocar mesmo, que é um mapa do mundo dividido nas áreas de responsabilidades dos comandos combatentes unificados dos Estados Unidos. Ou seja, isso é uma prova inconteste de que o que é uma hiperpotência, uma potência que não apenas consegue projetar poder, mas pensa e planeja sua segurança nacional visando o mundo inteiro. E, obviamente, isso coloca a América Latina e Caribe numa posição obrigatória, apesar de existir quase como uma contradição. Qual é essa contradição, pelo menos da forma que eu entendo? Ao menos de 11 de setembro de 2001 até o presente, é difícil vislumbrar de forma clara uma estratégia organizada de alguma administração americana para a região, uma estratégia clara, forte para a região. Alguma coisa da região forte em documentação americana voltou a aparecer, ao meu ver, na administração Trump, quando você tem a estruturação de algumas ideias que lembram doutrina Monroe, a própria ideia do retorno da doutrina Monroe, a ideia da troika da tirania aqui no Caribe, por exemplo, que começam a colocar novamente a América Latina no radar, que não apenas o radar do crime organizado, do narcotráfico ou dos ilícitos transnacionais, mas colocar a América Latina dentro de um palco de competição maior, no qual os Estados Unidos são um ator interessado imediato.
E é nesse exato sentido que eu considero que existe um temor grande e uma tentativa de não empregar a violência, a força militar de forma direta na região, em particular em virtude daquilo que os americanos fazem muito bem, que é a tentativa de moldar o que seria um futuro ambiente operacional. E isso eles fazem com uma coisa que nós não temos, que é uma estratégia nacional, uma estratégia de segurança nacional. Então, se a gente olha para os Estados Unidos e pega, por exemplo, para mim, um dos documentos mais importantes que tem, que é a National Security Strategy, e aí é interessante ver como é que o Biden vai trazer o linha de continuidade, diferença em relação com aquilo que foi com o período Trump, dado que a sua do Trump ela tem um padrão, assim, não diria de ruptura, mas de mudança de enfoque interessante comparado com a era Obama. Mas por que eu chamo a atenção para isso? Porque um país que possui uma estratégia de segurança nacional, ele consegue identificar uma relação de ponte estratégica de uma forma muito mais inteligente do que o mero emprego da violência. Ou seja, ele tem objetivos políticos postos por uma autoridade civil eleita e tem um conjunto de ferramentas que podem ser mobilizadas para atingir esse objetivo. E não existe necessariamente uma linha reta. É por isso que a expressão que quem estuda os Estados Unidos sempre lembra de DIME, como instrumentos de poder nacional, eles vão utilizar. E dentre essas ferramentas da DIME, como meios diplomáticos, econômicos, informacionais e militares, o militar não é necessariamente o primordial. E quando a gente olha para a região, os Estados Unidos já tiveram um logro importante em termos de moldar o seu ambiente regional ao seu favor, que é tirar ou não ter mais um potencial competidor estratégico futuro, o Brasil. E isso a gente acaba esquecendo. O Brasil, mesmo não tendo uma postura de rivalidade com os Estados Unidos, buscou realizar uma tentativa de ordenamento regional sul-americano, com o CDS e o UNASUL, Conselho de Defesa Sul-Americano, a UNASUL, que, inclusive, na sua negociação, contou com a ida de Nelson Jobim, então ministro da Defesa do Brasil, em Washington, e a apresentação da proposta, antes da sua apresentação aqui. Então, ao não ter mais, nem na figura do Brasil, um potencial alternativa de organização da segurança e da defesa na região, e nem uma institucionalidade multilateral na América do Sul para resolver problemas regionais, você tem, entre aspas, um vácuo, e esse vácuo vai ser preenchido, por um lado, por uns Estados Unidos que não tinha na região um ponto muito relevante da sua atuação internacional, e por outros atores internacionais. Então, por exemplo, o Brasil tem hoje mais relevância econômica a China do que os Estados Unidos. A China se torna um parceiro fundamental para todos os países da costa do Pacífico da América do Sul. A Rússia vai ter um papel importantíssimo na criação de um calcanhar de Aquiles para Washington, que é a manutenção do governo de Caracas bolivariano, por exemplo, que inclusive vai ser importante para observar o que está acontecendo hoje em Cuba, que a Cuba vai ter um apoio forte não apenas de Caracas, mas também um diálogo interessante com China e Rússia em menor sentido. Por que isso se faz relevante? Porque esse tabuleiro estratégico montado na América Latina, ao meu ver, pode ser jogado pelos Estados Unidos, e o muito mais através de elementos mais soft, fundamentalmente pela diplomacia, pela pressão econômica e por uma commodity que eles têm e outros países não, que é tempo. Então, ao meu ver, é muito ilustrativo a operação contra narcóticos liderada pelo Comando Sul dos Estados Unidos contra a Venezuela, inaugurado no ano da pandemia, em 2020, com um objetivo muito claro, enquanto alguns analistas diziam, olha, os Estados Unidos estão mobilizando meios militares que podem ser utilizados para uma intervenção militar contra a Venezuela, se você olhar os meios empregados, são fundamentalmente para exercer coerção econômica e fundamentalmente para sufocar apoio externo que a Venezuela poderia ter para tentar aumentar a sua margem de manobra no ambiente externo. Então, os Estados Unidos eles jogam com essa dupla valência. De um lado, a geografia, south of the border é uma realidade da qual eles não fogem, e do outro, eles têm tempo para jogar e tentar modular a própria região. Os próprios ciclos eleitorais na América Latina são muito interessantes em relação a isso, porque os Estados Unidos é um ponto inegociável em qualquer agenda de esquerda, de direita ou centro na região. E a sua capacidade de fazer-se presente na formação de inúmeras lideranças nacionais na América Latina sempre permite aos Estados Unidos jogar por uma fragilidade inata das democracias ou sociedades abertas, que é a capacidade de operar
através de elites organizadas em um determinado país, ser o necessário recurso à força ou à violência explícita dentro da própria região. E aí, a pergunta que, obviamente, sempre fica dentro dessa questão é aquelas intervenções tradicionais dos Estados Unidos durante a Guerra Fria ficaram no passado? Creio que ninguém possa dar uma resposta definitiva para eventos futuros. Por outro lado, observa-se com grande clareza, com a característica aí, nas mudanças das características da guerra contemporânea ou da condução das operações militares contemporâneas, tal como os russos hoje fazem aquilo que se chama de guerra híbrida, ou seja, o conflito armado fora do threshold guerra, os americanos fazem há muito tempo, que é o emprego de meios irregulares do Estado ou não do Estado para gerar resultados políticos em outros países, gerando um resultado chamado de guerra ilimitada, que é mudança de regime. Em qualquer guerra, o maior resultado que você pode esperar é a mudança de regime político do seu adversário. E se eles podem fazê-lo sem empreender o uso da força, melhor. E olhando para a América Latina e Caribe, em geral, em particular a gritante assimetria de meios que os países têm face aos Estados Unidos e, entre aspas, a existência de vulnerabilidades intrínsecas na região, eu não consigo observar hoje inputs que nos permitam ver uma intervenção direta, de ver americanos pisando em algum país da região para a condução de operações militares. Existem formas mais suaves de produzir um objetivo político, que esse é o ponto que eu creio que é importante. Esse tipo de prática, que nós tendemos a chamar de imperialismo americano, é power politics, é great power politics. Grandes potências fazem isso em suas áreas de influência, infelizmente, secularmente. Os russos fazem isso na sua antiga área de influência histórica, e agora no Oriente Médio, os americanos tenderão a fazê-lo em suas áreas de influência vistas como fundamentais para a estruturação. A grande questão é, o que a América Latina fará de forma a dirimir esse tipo de possibilidade futura? Aí é um ponto de interrogação para o futuro. Eu tenho mais uma pergunta para você, que eu queria que você explicasse para quem está assistindo a gente, a diferença de política estratégica, política de segurança, política de defesa. Assim, é tudo a mesma coisa? É diferente? Esse livro aqui, o Geopolítica, do pensamento clássico aos conflitos contemporâneos, ele versa muito mais sobre aquilo que a gente poderia chamar do nível político estratégico. Ou seja, ele tenta passar para o público amplo, não apenas um público de relações internacionais, mas um público interessado em geopolítica, o que é essa área do conhecimento, que tende a congregar, fundamentalmente, a compreensão de o que é a geografia das relações internacionais. E como é que essa geografia das relações internacionais é fundamental para que nós consigamos entender de forma mais profunda por que os estados fazem aquilo que eles fazem do jeito que eles fazem. Ou seja, onde você está também importa, não apenas quando as coisas acontecem. Então, nesse livro, por exemplo, a gente tenta trazer as chamadas teorias clássicas da geopolítica, como o poder terrestre, o poder marítimo, e também alguns debates mais contemporâneos ligados à geopolítica, que é fundamental exatamente para entender esse momento que a gente vive hoje, de retorno da competição entre grandes potências e de uma retomada muito mais clara da geopolítica, que tinha ficado muito forte até o período da Guerra Fria e, de certa forma, se entendeu que não era algo tão relevante no contexto pós-Guerra Fria. Ou seja, no nível político, quando a gente olha para essas questões de defesa e segurança internacional, a política, não apenas política de segurança ou política de defesa, ela é o core, ela é o núcleo, ela aponta o que o Estado ou uma determinada comunidade política deseja ou quer. E aí, nesse sentido, o segundo aspecto que vem atrelado a isso é o nível político-estratégico, que, por exemplo, a gente trabalhou nesse livro aqui, que é Introdução aos Estudos Estratégicos, organizado por mim, pelo professor Antônio Henrique, que já fala sobre o nível da estratégia. O que é esse nível da estratégia? É aquela área de conhecimento que vai tentar entender o seguinte: olha, dados os objetivos que a comunidade política te aponta, como organizar os meios disponíveis para realizar esse intento. Então, nesse livro, por exemplo, nós trabalhamos desde a chamada teoria da guerra, que é um dos primeiros elementos, já no século XIX, que começa a criar um corpus teórico para a compreensão da guerra e da estratégia de uma forma formal,
até debates mais recentes, como a guerra híbrida, ou interoperabilidade, ou propriamente a discussão sobre terrorismo numa perspectiva contemporânea, como guerra irregular. Então, ao lado da ideia de política, você tem uma política de segurança que é multidimensional, pode trabalhar com questões não apenas tradicionais militares, mas segurança política, segurança econômica, a segurança de populações internas a um determinado país, e uma política de defesa, que vai tentar mobilizar não apenas os instrumentos militares, mas apoiando os instrumentos militares para estruturar respostas de como alcançar essa segurança, entendida como necessariamente uma não ameaça existencial a valores adquiridos, seja a manutenção da democracia, a manutenção da integridade territorial, ou coisas que sejam, entre aspas, estruturadas como core values de uma determinada comunidade política. Para fazer isso, a gente precisa descer desse nível de uma grande estratégia para uma estratégia militar, que é exatamente o que esse livro aqui tenta chamar a atenção, que é escrito por mim, pelo Coronel Walter, que já é uma tentativa de entender o seguinte: ok, dentro dessa estratégia nacional, que tende a articular meios militares, econômicos, entre outros, diplomáticos, entre outros, tem uma subdivisão chamada estratégia militar, que, por exemplo, em países como o Brasil, que possui o Ministério da Defesa, tem como atribuição precípua de formular. E essa estratégia militar, ela vai tentar produzir a organização de como nós deveremos organizar e usar os meios disponíveis para a consecução de objetivos militares em apoio a objetivos políticos. Então, nesse livro, ele tem algo de apoio muito grande, não apenas ao decisor, mas também ao público de ciência política, relações internacionais, que se interessa por conflito, no sentido de entender processos de crise, escalada de crise, manobra de crise, em particular, como isso se faz relevante para pensar estratégia, dado que, em relações internacionais, independente da área que nós caminhemos, a estratégia ela se impõe como um tipo de pensamento, de forma de proceder no entendimento da realidade, inato a qualquer internacionalista. Então, esses 3 livros, eles tentam lançar luz sobre essas perspectivas de, sejam política nacional, entendendo ela como o Estado se situa nas relações internacionais, em particular através de uma geografia das relações internacionais pela geopolítica, desde uma perspectiva de estudos estratégicos, tentando entender como é que a estratégia se desdobra nos distintos domínios, terra, mar, ar, ciberespaço, ou em temas como terrorismo, ou em guerra híbrida, e também a sua subdivisão como estratégia militar no nível mais baixo, no nível mais de quem vai operar no futuro o campo de batalha com o instrumento do poder militar, por parte do Estado. Acho que a gente podia continuar aqui conversando mais, porque, enfim, né, tem muito tema ainda para abordar, o tempo está acabando, queria saber se vocês têm alguma... Obrigada, Augusto, obrigada, Isa. Saber se vocês têm alguma indicação, mais alguma indicação de leitura, relatório, fonte, para quem está assistindo o programa. Bem, primeiramente, só agradecer mais uma vez o convite, o privilégio de poder ter essa conversa contigo, Tatiana, e com a professora Isabelle, e apenas dar uma sugestão para quem acompanha os Estados Unidos, dialogando temas de segurança, em particular de defesa dos estratégicos, que é o chamado War on the Rocks, que é um site que tem vários artigos que dialogam com preocupações da chamada comunidade de defesa dos Estados Unidos. Então, para quem estuda Estados Unidos, é um tipo de publicação muito rica, talvez muito complementar aos documentos oficiais. Mas por que coloco muito rica? Porque são ex-combatentes, ex-militares ou acadêmicos que dialogam e discutem e divergem entre si sobre política e estratégia dos Estados Unidos, trazendo, às vezes, minúcias analíticas que nós não temos no Brasil porque nós não servimos nas Forças Armadas dos Estados Unidos. Ou, às vezes, não estamos antenados com algumas fragilidades da estrutura militar americana. Então, para quem acompanha os Estados Unidos, o War on the Rocks é muito interessante. Eles têm um podcast, tem um site com os textos, e é um tipo de fonte interessante para estudar Estados Unidos, semelhante como o Valdai Dialogue Club é para estudar Rússia, no sentido de ver fontes não tradicionais sobre política e estratégia militar de um país como os Estados Unidos. Mais uma vez, muito obrigado. Essa dica você me deu no semestre passado e eu já passei para os meus alunos.
Então, Isa, suas dicas. Que eu ando lendo é a Era do Capitalismo de Vigilância, da Shoshana Zuboff, né, que saiu em português, e eu não tenho aqui porque ele está em e-book, né, mas é um livro que eu acho que todo mundo tem que ler para perceber para onde que a gente está indo, né. Estou lendo também esse livro que eu fiz parte, né, e eu estou lendo e é super interessante, porque também é um trabalho da UNILA com o pessoal da Universidade Nacional de Rosário, né? Então, a gente aqui, nós pesquisadores do Sul Global, né? A gente está se unindo para o livro também que eu organizei. Tem gente do Sul Global, aqui tem gente da Universidade de Rosário. Então, a gente também olhar para cá, né? Porque a gente olha muito para cima, mas a gente tem que olhar aqui para as pesquisas que estão sendo feitas. E tem um grupo de estudos que chama Fronteiras Latino-Americanas no Facebook, que tem umas dicas fantásticas, e quem organiza lá é uma pessoa... é o Alejandro Benedetti, que é uma pessoa que faz parte até agora do governo argentino, e eu acompanho o trabalho dele faz tempo, é super... é um acadêmico que está até no governo. Então, tem coisas muito bacanas lá que a gente fica sabendo sobre Conisul. Mas é isso, é isso. E o Opeu, não deixem de ler o Opeu, que é editado pela maravilhosa Tatiana. Esse é imperdível. Imperdível. Eu queria reforçar o papel do INCT-INEU, né, e de todos vocês, nossos pesquisadores, nesse esforço, né? Você falou do Sul Global, então é um esforço de pensar a área de estudos sobre os Estados Unidos de um olhar mais genuíno, né, do nosso olhar, não pela lente de outros, né? Isso até bate com a sua pesquisa, né, sobre orientalismo, Said, por aí vai. Bom, gente, foi um prazer receber vocês, certamente vocês voltarão, porque há muitas questões, né, que não foram abordadas e há muito para acontecer no nosso continente, no nosso subcontinente. Eu agradeço a todo mundo que nos assistiu até aqui. Se você gostou do nosso episódio, compartilhe com as suas redes, dê uma curtida e até a próxima.